paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, internautas que estão aí ligadinho na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Quero agradecer a você que está aí compartilhando os vídeos no YouTube, também está aí enviando os seus comentários, e agradecer a você que tem enviado as suas perguntas pelo Facebook, conferencistadão@gmail.com. E hoje nós recebemos uma pergunta e queremos tentar esclarecer sobre essa dúvida. A pergunta é pecado fazer tatuagem? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz a esse respeito? Bom, o Novo Testamento, ela não faz nenhuma objeção, ela não traz nenhuma referência sobre tatuagem. Mas, no entanto, na lei do Velho Testamento, nós encontramos uma referência que proíbe qualquer marca no corpo. Observe Levítico, capítulo de número 19, versículo 28. A Bíblia diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma em vosso corpo. Eu sou o Senhor Yahvé. Então, observe que a Bíblia está dizendo que não deveria fazer nenhuma marca no corpo. Isso, para nossos dias, podemos dizer que é uma tatuagem. A tatuagem é uma marca. Uma tatuagem é uma marca no corpo, não feito como eles faziam antigamente, hoje mais especializado, com mais tecnologia, mas, no entanto, é uma marca permanente. Então, os que defendem a aprovação da tatuagem, eles alegam que hoje não é mais pecado porque não estamos debaixo da lei, mas também não nos dá razão alguma para crermos que Deus nos deixa fazer tatuagem. Então, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz, em muitas passagens, que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Como, por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Jesus. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 23, até o versículo 25, a Bíblia diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de manifestar. Aquela fé que hoje nós temos em Cristo Jesus, que haveria de vir. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. O que é a palavra aio? Aio era um serviçal, como por exemplo hoje uma babá. E naquele tempo eles conduziam então o filho do seu patrão nos ombros até um determinado lugar que o seu patrão ia. Então ele tinha o seu serviçal que carregava o seu filho até o seu patrão ou até um lugar determinado. E o apóstolo Paulo, usando então desta ideia, ele também diz que a lei do Velho Testamento, ela nos conduziu até Cristo como aio, ela nos serviu de aio para conduzir até Cristo. Assim como aquele escravo carregava o filho do patrão, a lei também carregou as pessoas até Jesus. Vindo Jesus, a lei acabou, a lei se encerrou. Então, sendo Jesus o dono da lei, porque a lei conduzia conduzia as pessoas até Cristo. Jesus é o dono da lei, por isso então a lei do Velho Testamento conduziu as pessoas até Jesus, e Jesus, como sendo o dono da lei, então ele resumiu a lei. Todas as leis do Velho Testamento ele resumiu em uma só.
conforme nós vemos em Mateus capítulo 22, verso 33, 35 a 39. Veja o que diz a Bíblia. Ali estavam, por exemplo, os fariseus e os saduceus, e eles interrogaram Jesus para testar Jesus. A Bíblia diz então no verso 36, no verso 35, e um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para experimentá-lo, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso para ver se Jesus entendia da lei. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então veja que Jesus resumiu toda a lei em duas. Mas nós devemos entender que as leis morais, elas ainda são válidas. Não é porque Jesus resumiu todo o Velho Testamento em duas leis, que, por exemplo, a pessoa pode matar. Ela foi resumida no sentido de que você amando a Deus em primeiro lugar e amando o próximo como a ti mesmo, você consegue cumprir todas as leis. Por exemplo, quando a Bíblia diz: não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, todas essas leis morais, se você ama a Deus em primeiro lugar, você vai conseguir cumprir essa lei. Então, se você ama a Deus, você consegue cumprir toda a lei. Porque logo se você ama a Deus, você vai respeitá-lo, honrar o Senhor como teu Senhor. E se você ama o próximo como a ti mesmo, o próximo pode ser até a esposa, pode ser o esposo, pode ser os filhos. Então, se você ama a tua esposa, você não vai traí-lo. Se você ama teu esposo, você não vai traí-lo. Se você ama as pessoas de fora, você não vai furtar, você não vai enganar. Então, resumindo em uma só, tudo gira em torno do amor. Por isso que Jesus disse que o amor era todo o mandamento. Mas a pergunta é: fazer tatuagem é pecado? Então, como eu já mostrei, só há um versículo no Velho Testamento que proíbe. Mas, no entanto, eu creio que tudo que é exagero, nós não podemos fazer. Porque tem gente que tatua o corpo todo. E também temos que saber o que estamos tatuando em nosso corpo. Como, por exemplo, tem pessoas que tatuam uma caveira ou um dragão. Para quem não sabe, o dragão é o símbolo de Satanás. Outros também tatuam com figuras exóticas. Outros fazem tatuagem que lembra organizações de prática criminosa. Isso também não devemos fazer, principalmente o cristão não se envolve com isso. Então agora, por exemplo, se um adolescente aí faz uma simples tatuagem para lembrar o nome da namorada, ou de repente com um pequeno símbolo para lembrar algum trecho da Bíblia, eu acho que não haveria nenhuma razão para criar uma guerra, uma grande confusão com o jovem. Agora temos que ter cuidado para nós não associarmos com as coisas do mundo, para nós não se apegar com as coisas do mundo, porque a Bíblia diz lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. E a tatuagem, na minha opinião, é coisa mundana, é coisa do mundo, não é de cristão. É a minha opinião. Agora precisamos ter em mente também que o nosso corpo, ele pertence a Deus. O nosso corpo e a nossa alma foram redimidos e pertencem hoje a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, ele foi transformado para o Espírito Santo habitar. Então, apesar de não se aplicar a questão da tatuagem, que é externa, mas se você de repente colocar um símbolo no teu corpo
que desagrade a Deus, o Espírito Santo, com certeza, ele vai ficar triste com a pessoa que está cultuando, por exemplo, até uma imagem. Eu já vi pessoas com imagem da Aparecida no braço, com a imagem de um santo, devoto. Isso não se faz porque isso é idolatria. Quando a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, não fareis para ti imagem de escultura de nenhuma semelhança que há no céu nem na terra, e não te culparás a ela, e não a servirás porque eu sou o Senhor. Ele diz para não fazer imagem de nenhum santo, ou de Jesus, ou do Espírito Santo, ou de Maria, de Pedro, de Paulo, de João, enfim, de ninguém que está no céu, e muito menos também dos que estão na terra. Hoje, por exemplo, e nem debaixo da terra, o versículo diz. Hoje mora uma pessoa que às vezes foi temente àquela igreja, aí morre, o Papa vai lá e canoniza aquela pessoa que morreu como um santo. E hoje tem uma infinidade no mundo. Então, se você fazer uma tatuagem daquela pessoa que morreu e tatuar no braço, em qualquer lugar do teu corpo, você está desagradando e desobedecendo a Deus. E o Espírito Santo com certeza não vai habitar no corpo assim sem você purificar. E o pior de tudo é que a tatuagem não sai do corpo. Então você tem que pensar muito bem antes de fazer. Mas quem sabe você possa me dizer, mas professor, eu já tinha essa tatuagem antes de conhecer a verdade. Hoje eu sou servo de Deus, sirvo a Deus, o que eu faço? Aí é outra questão. É outra questão. Porque aí você era ignorante a questão da palavra. E aí Jesus te perdoa, ele te purifica e não está se importando com o corpo, porque você não está mais cultuando ou venerando aquela imagem. Você esqueceu de que aquele santo um dia você era devoto. Hoje você é devoto somente a Deus. Então Jesus o perdoa. Agora essa pessoa, enquanto em vida ele está cultuando a uma imagem, está venerando alguém, ou venerando um cantor, por exemplo, pessoas fazem uma imagem de um cantor, e está venerando como, tem pessoas que dão uma vida para as pessoas. Isso é veneração e é pecado, é idolatria. Então, como eu estava falando antes, nós pertencemos a Deus, esse corpo pertence a Deus. Veja o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado e irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo nosso tem que permanecer puro, irrepreensível. Nós sabemos que o nosso corpo, ele não vai subir para o céu, mas ele deve ser santo, santificado. Apesar de não ser nosso corpo que vai para o céu, mas ele deve permanecer santo, assim como Jesus falou, seja santo porque eu sou santo. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim também, ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós, que é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja bem, o corpo pertence a Deus por enquanto, porque esse corpo ainda carrega a nossa alma, a nossa personalidade, e o Espírito Santo habita nele. Quando nós morrer, esse corpo vai para o pó. De lá não importa mais, porque vai ser consumido. Mas vai ressuscitar um corpo glorificado no dia do arrebatamento para estar para sempre com o Senhor. Mas enquanto em vida nós temos que permanecer esse corpo santificado. Não podemos estar na prostituição ou de repente ter alguma marca no corpo que desagrade a Deus. Em 1 Pedro 1,16, Jesus disse, portanto, está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então, quanto mais você se santifica, mais o Espírito Santo vai te enchendo de graça e de poder. Amém? Então, a pergunta hoje foi, fazer tatuagem é pecado? Bom, como eu já falei, eu tenho a minha opinião. Quem sabe a minha opinião não seja a mesma tua. Então, na minha opinião, tudo que é exagero deve ser evitado. Se estamos em dúvida, então é melhor não fazer. Porque se o Novo Testamento
tivesse algum versículo que falasse sobre isso, nós teríamos mais autoridade aqui para debater e para reprovar isso. Mas como não tem, eu deixo a minha opinião, já que muitos não aceitam que a lei do Velho Testamento ainda continua válida nesse sentido. Então a minha opinião é, não use de exagero, não tatue seu corpo com imagem que desagrade a Deus, imagem de qualquer santo devoto, e também não tatue teu corpo com imagem, por exemplo, de dinossauro, de serpente, que serpente também é símbolo de Satanás, de caveira, de animal exótico. Então, se é para você tatuar, não estou dizendo que você deve tatuar, mas se você tem desejo de tatuar, faça alguma coisa bíblica, para que você lembre de algum versículo, para que você mostre para alguém que Jesus tem poder para perdoar, para salvar. Ou quem sabe o nome da tua namorada. Só que isso eu acho um erro, porque se um dia você terminar com ela, isso ali vai ficar para sempre, daí para pagar, só se colocar outra em cima. E não fica mais perfeito. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero ter explicado. Em nome de Jesus, eu agradeço.